conversa. Opa! No N2, Rodrigo, chega mais. Bom, Gabi, tudo bom, Chico? Boa tarde. A gente estava aqui agora há pouco falando de cenário eleitoral, Rodrigo. Hoje tem pesquisa Quest, né, que foi divulgada, mostrando o presidente Lula à frente em todos os cenários de primeiro turno da eleição presidencial, com o senador Flávio Bolsonaro na segunda posição, que é o principal adversário. A gente vai trazer aqui as imagens dessa pesquisa, mas é a primeira que não inclui o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entre os candidatos, até porque ele se colocou como fora da disputa eleitoral para a presidência. E a pesquisa Genial Quest entrevistou, é importante trazer os dados, pois estamos em período eleitoral, entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 5 e 9 de fevereiro, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e nível de confiança é de 95%. Vamos ver os números, Rodrigo, dessa pesquisa, trazendo aqui o cenário de primeiro turno, o primeiro, né, um dos 7 cenários dessa pesquisa, a gente vai colocar aqui na tela. Então temos o presidente Lula, para quem está só nos acompanhando em áudio ou em vídeo, você pode olhar na tela também, Lula com 35%, depois vem Flávio Bolsonaro com 29%, Ratinho Júnior com 8%, depois Romeu Zema, do Novo, com 4%, Aldo Rebelo, 1%, Renan Santos também com 1%, e aí vem indecisos, branco, nulo e não vai votar. E mostra quem deve ser o candidato do PSD, né? Rodrigo e Chico também. Acho que nessa gincana interna do Kassab, do PSD, está definido, se for pelo mais forte, é o Ratinho Júnior. Agora, eu acho que essa pesquisa, né, a gente trouxe um dos cenários, mas ela definitivamente consolida o Flávio Bolsonaro como candidato da direita, mostra que ele está conseguindo receber a transferência, fortemente a transferência dos votos do Jair, né? Tinha alguma dúvida se ele ganharia todos os votos? Será que a turma vai aceitar votar no filho? A pesquisa está mostrando que ele está recebendo sim, até mais rápido do que o Lula conseguiu transferir para o Fernando Haddad em 2018, até porque ali o Lula foi preso e ainda chegou a se lançar candidato e tal. Havia uma esperança. Havia uma esperança. Agora aqui já ficou claro que o Jair não será e ele já antecipou a transferência dos votos para o Flávio Bolsonaro. Mostra o Flávio Bolsonaro se consolidando e mostra que a eleição vai ser dura. O Lula está consolidado também nesse patamar ali de 6 pontos de vantagem, em alguns casos 9 pontos de vantagem sobre o Flávio, mas uma eleição dura, e deve ir para o segundo turno e deve ser dura. É uma eleição que não é sobre a realidade, para começo de história. Então, toda eleição que não é sobre a realidade é muito difícil, porque não é uma eleição sobre economia, não é uma eleição sobre nada. Não tem assunto, ela não tem pauta palpável, é Lula e alguém contra o Lula. A polarização, ela desmanchou o assunto. Porque se você pegar a economia, não teria para ninguém, né? Seria muito fácil Lula ganhar, primeiro turno, fácil. Em qualquer outro cenário, em qualquer outro momento, Lula teria aí com muita facilidade, os 60% dos votos ganharia em primeiro turno. Mas como é uma eleição em que se abstrai a realidade, tira a realidade do jogo, é como se fosse num videogame, a parte da realidade, vai ser uma eleição difícil. Vai. Tem também o cenário de segundo turno, né? Já que a gente está Vamos falando trazer o segundo turno. Eleição difícil, a gente coloca aqui na tela o cenário número 1 de intenção de voto para presidente segundo turno. O presidente Lula ganharia com 43% contra 38% do Flávio Bolsonaro, consolidado nessa posição pela extrema-direita, Rodrigo. 5 pontos percentuais apenas de diferença nessa pesquisa Quest. Você vê que começou com uma diferença muito maior, né? Em agosto a diferença estava em quantos pontos? De 48 a 32. A diferença de 16 caiu para 5, né? Então vai diminuindo o número de indecisos, né? O Flávio consolida esse voto. O Lula pode até ter uma melhora ao longo dos próximos meses. Vem aí a repercussão da história do imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda, a consolidação de uma economia melhor, mas ainda assim tem a extrema-direita sabendo trabalhar um mal-estar difuso em relação à segurança pública, a violência nas grandes cidades. Essa é a pauta que o Flávio Bolsonaro vai tentar trazer, além daquela velha, o PT não dá mais, o Lula cansou, é o comunismo, enfim, as pautas morais que eles dizem que eles defendem, que o outro lado não, sendo que as denúncias de corrupção, de gente atirando dinheiro pela janela, é tudo gente deles. Mas eles continuam
fazendo esse discurso e 30%, 40% da população segue por aí, né? Eu acho que é uma eleição, tem outro detalhe que o colega nosso Renato Rovai tem chamado a atenção da revista Fórum. Gabi, Flávio Bolsonaro, se for para o segundo turno, perdendo a eleição para o Lula ali por 8 pontos, 6 pontos, ele se consolida como o herdeiro político e já parte para ser o candidato em 2030 também. Aí ele já elimina o Tarcísio do futuro também. Essa é a preocupação da turma de direita que não está na família Bolsonaro. Tarcísio, Nicolas. O Nicolas, a esperança dele, 2030 eu estou lá. Só que se o Flávio consegue perder ganhando, ou seja, perder... Com alguma honra, né? Com alguma honra, com o pai preso, representando a família e tal, ele se consolida como líder da direita para 2030. E aí Tarcísio, Terceira Via, Faria Lima vão ter que, de novo, ficar batendo nessa tecla. Será que não conseguimos mais um nome para 2030? Olha, o jogo do Flávio todo é se consolidar para 2030, quando o Lula não estará mais aí. Aliás, Rodrigo, o Nicolas sabe que ele está com esse poder, vamos dizer assim, local em Minas Gerais, tanto que tem colocado as asas de fora, vamos dizer assim, né? A gente tem uma crítica pública que o Nicolas Ferreira, deputado, fez criticando as filiações do PL em Minas Gerais. Ameaçou até deixar o partido. A gente coloca aqui na tela a fala dele num podcast dizendo que quer evitar a eleição de candidatos que não são alinhados com os seus valores. Então, aqui na tela, se eu vir que está sendo feita uma chapa onde eu não tenha controle, decisão e que venha colocar lá um nome que é completamente desconexo, eu vou ver isso como um convite para eu sair do PL. Olha aí. Não vou puxar nenhuma pessoa que seja desalinhada com os nossos princípios e valores. É um recado, né, Rodrigo? Ele já está preparando o terreno para ser uma direita em paralelo ao Bolsonaro. Não é contra, ele não vai também ser contra, mas vai ser em paralelo. Ele já criou a desculpa boa para sair do PL. Estão filiando gente que não tem nada a ver com a verdadeira direita. Por aí, né? Já achou a desculpa para pular fora. Então, Tarcísio e Nicolas são hoje os dois que têm mais a perder com essa consolidação do Flávio na pesquisa da Quest como um nome forte. Não só para esse ano, não estou dizendo que o Lula já ganhou, hein, gente? Vai ser difícil, vai ter que batalhar. Eleição dura. Eleição dura. Mas mesmo o Lula ganhando, o Flávio pode sair consolidado para 2030. É isso. É isso. E falando também no Flávio Bolsonaro, que está estudando quem vai ser o vice, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, está tentando emplacar um nome que seja dele. Ele tem dito que pretende conversar, isso nos bastidores, né, interlocutores dele, que ele pretende conversar com o Flávio nos próximos dias para defender o nome do Paulo Guedes como vice. Até está na nossa tela principal aqui, quando você acessa o N2, né? Justamente a imagem do Paulo Guedes meio que sendo ressuscitado. É por isso, gente, porque ele quer que o Paulo Guedes seja o posto Ipiranga dessa campanha, entendeu? Isso é ruim, então, eu acho, para o Flávio, porque é jogar para trás, né? É meio uma coisa envelhecida. Faz uma referência justamente ao que ele foi na campanha do Jair. Talvez para isso, para colar com o Jair Bolsonaro. Que vai ser o governo parecido. Porque o Jair ficava dizendo que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga dele e tal, né? Enfim, sempre que ele era questionado sobre um tema da economia, ele falava, pergunta para o meu posto Ipiranga. É um aceno mais para mercado, né? Para o jogo lá em cima. Porque a lembrança, se o povo lembrar, tiver a mínima memória e lembrar do que foi Paulo Guedes para a mesa das famílias, é o homem da fila do osso. Exatamente. Sabe? É o cara do arroxo, sem aumento em salário mínimo, sem aumento em nada. Representa o que há de pior desse país. Mas para o mercado funciona. É uma candidatura que vem com um avalista importante para a economia. Que tinham falado no nome do Mansueto Almeida, que foi da equipe econômica também, mas aí fica muito segundo escalão, né? Ninguém sabe quem é direito ainda. Talvez o Roberto Campos Neto fosse um nome com peso para ser uma novidade, um novo posto Piranga, né? Uma cara até de uma outra geração, uma geração mais nova. Eu acho que a turma tem medo do que pode vir aí no escândalo do Master em relação ao Roberto Campos Neto também, né? Colar muito com ele. Agora, uma pergunta aqui para nós, na verdade, uma questão para a gente debater. E o Ratinho, né? Ele aparece aí no cenário que você trouxe, Gabi, não sei se a nossa equipe pode colocar de novo na tela, o cenário de primeiro turno, Lula, Flávio e Ratinho Júnior em terceiro. Ele aparece bem atrás, né, do Flávio. Será que o Ratinho Júnior tem força ainda, tem força para articular com a elite, para conseguir voto para além do Paraná, Santa Catarina e tal? Chico? Pelo visto não, viu? Pelo visto acho que esse sobrenome Bolsonaro já encobriu o próprio Ratinho, acho que já adeus.
Mas tem 8% que você tem força para negociar, né? Eu acho... Emplacar vice... Eu até achei que talvez ele tivesse com um pouco mais, se chegasse a uns 15% e tal, mas 8%, abaixo de 10%, começa a ficar meio periclitante para ele também, não, Gabi? Com certeza, Rodrigo. E a gente tem até agora, pelo menos, nessas conversas de vice de Flávio, estão sendo cotados os nomes do próprio Zema, né? Que está aí, que não está muito bem nas pesquisas. Pareceu com 4%. Parece embaixo do ratinho, né? E a ex-ministra Tereza Cristina também aparece como uma das possibilidades para vice na chapa do Flávio Bolsonaro, né? Que eu estou falando aqui especificamente. A Tereza Cristina, para mim, seria um nome forte por ser uma mulher e por consolidar o centro-oeste, o agronegócio, né? Fala muito mais com dinheiro do que o Zema, né? Ela fala com o setor de negócios muito pesado. Então seria... Embora o Zema tenha mais... Pode até não ganhar a eleição em Minas, mas tem mais votos do que a Tereza Cristina, assim, num estado importante. Então são essas possibilidades para vice, que são estudadas hoje, para Flávio Bolsonaro, e dentro da campanha, para lidar com os assuntos econômicos tal, o Valdemar Costa Neto, que é o nome do Paulo Guedes, nessa história. Só vou trazer as aspas daquilo que disse o próprio Valdemar Costa Neto, né, presidente do PL, do Partido Liberal. Ele disse: o Flávio vai ter que correr muito nesse Brasil, ele é diferente de Bolsonaro. Não quero dizer que ele é melhor que Bolsonaro, porque não existe alguém como Bolsonaro, mas ele tem mais paciência, ele é mais paciente, conversa mais. O Flávio é bem diferente, é aberto, um camarada que conversa, fecha as... É uma daquelas frases do Valdemar Costa Neto que você não sabe muito se ele é fã ou hater, né? O elogio é porque um conversa, o outro sequer sabe conversar. Até uma definição que é certeira. O Flávio consegue dizer ali uma frase com sujeito, verbo e predicado. O Bolsonaro realmente não conseguia, né? É verdade. Não, acho que nesse ponto o Valdemar está correto. O Flávio, quer dizer, é a linha do pai e tudo, mas pessoalmente é um sujeito um pouco mais manso, até no trato pessoal, no jeito de falar. Talvez isso facilite, porque ele já carrega os votos do Jair, todo o voto radicalizado, e consegue conversar de um jeito um pouquinho mais tranquilo. Por exemplo, empresários e tal, talvez não se assustem tanto quanto se assustariam com o Jair. Se bem que não se assustaram nada, né? Na hora H foram todos na juntos. hora H, cara, o capital ali se junta. O fascismo ganha um desenho maluco, os caras vão do mesmo jeito. Impressionante isso. Mas eu fico curioso para ver como é que o Ratinho vai montar a chapa dele. Tem um assunto até que nós vamos tratar ainda, mas estão falando até do MDB, né? O MDB está ali com um pezinho para cada lado, né, Gabi? Mas assim, não sei se essa pessoa consegue assim falar por todo o MDB, né? O senador Renan Calheiros, nesse caso, ele tem se mostrado confiante, dizendo que o MDB vai emplacar o vice de Lula, só que a gente sabe que tem muitas bases regionais do MDB que não estão com o PT, né? E com o presidente Lula. Mas Renan Calheiros disse que o partido pode fechar maioria na convenção nacional se o presidente Lula oferecer essa vaga de vice na chapa. Então, mesmo com um levantamento interno mostrando que a maioria dos diretórios estaduais é contra essa aliança, o Renan Calheiros está insistindo que está, sim, confiante. Tem nomes cotados até para ocupar essa posição, o Helder Barbalho, né, e o filho dele do Pará, e o Renan Filho, ministro dos Transportes, lógico. Então, a confiança, talvez a gente saiba de onde vem. Ele está dizendo, Chico, assim, se o Lula colocar na mesa oficialmente, olha, convido o MDB e entrego a vice, muda. Ele consegue virar a convenção e botar o MDB na chapa do Lula, você acha? Não convence. Saiu a conta essa semana, acho que é 16 a 11, né? 11 no máximo, 11 diretórios apoiam. E eu acho até um número exagerado, sabe? Acho que não tem força para ir para o embate dentro do MDB. Mas eu acho que quando o Lula acenou, ele já consegue um efeito bom, que é causar um tumulto dentro do MDB. Eu acho que o Lula falou isso muito com essa intenção, de dividir mais ainda o partido. Melhorar o que ele já tinha lá dentro. E separar o joio do trigo. Ver quem é que daria a cara para dizer, queremos Lula. Quem levanta o dedo ali, né? Então, Renan, família Barbalho, a turma dos estados do Nordeste, Piauí, o MDB, do Maranhão mesmo, né? O que sobrou ali, a família Sarney e tudo, certamente apoia o Lula numa eleição dessa, né? Então, mas tem a questão do Geraldo Alckmin, né? O fator Geraldo Alckmin. É delicadíssimo, né? Delicadíssimo. Aliás, ele
pode se sentir, enfim... Não, acho que está mantida a chapa, viu? Tudo leva a crer que sim. O Alckmin já disse que não tem vontade de ser candidato em São Paulo, que seria interessantíssimo, né? Mas que não tem vontade de ser candidato em lugar nenhum, que o lugar dele é ali ao lado do Lula, seguir no mesmo